Cruzando as Conversas. Conosco aqui o Ronald Denis Pantin Filho, meu amigo, presidente da Sociedade Gaúcha de Coaching e Mentoring, né? Mentoring. Isso. Ronald, que bom te ver, fazia hora que a gente não conversava, né? Fazia, né, Silvio? Foge daqui de Porto Alegre? Né? Um pouco. Eu viajo, moro em Novo Hamburgo, região metropolitana, mas estamos sempre aí, né? Quero te agradecer a você e a produção por esse convite maravilhoso. Quero dar boa noite aos nossos debatedores, ao público que está nos assistindo aí no mundo inteiro, através das redes sociais. Tenho certeza que vai ser um debate maravilhoso. Mas, Ronald, antes de mais nada, tu tem 2 livros aqui, né? Vamos apresentar esse aqui primeiro, Roberto. Que tu lançaste agora em novembro. Na verdade, Silvio, ambos, né, foram lançados em novembro, na Feira do Livro e num evento especial que nós tivemos no Plaza São Rafael. Depois de participar de muitos livros em coautoria, eu lancei o meu livro solo, né, que é Jesus, o maior coach que já existiu. E esse que você está mostrando agora, como o Coaching Transforma, é uma parceria com 20 alunos da Sociedade Gaúcha de Coaching, que cada um dentro da sua área de atuação escrevendo sobre um tema. Que beleza. Aliás, o coaching é uma coisa interessante, é uma ferramenta, né, multidisciplinar, né, Ronald? Eu gostaria, deste começo de programa, de que tu passasse para quem não tem assim, o hábito, não está ainda familiarizado com a palavra coaching, o que ele é, o que significa, como é que ele pode ajudar ao desenvolvimento das pessoas. Perfeito. O coaching ele é um processo, né, que nós chamamos um processo que tem início, meio e fim, que leva pessoas e organizações que nós chamamos no jargão do coaching de um ponto A, que é um estado conhecido, para um ponto B, que é um estado desejado, né? Deixando bem claro que o pai do coaching foi o filósofo Sócrates, e aí é que o coaching começa a se destacar das demais metodologias que existem no mercado. Por quê? Porque o filósofo Sócrates ele foi o criador da maiêutica, né, ou a arte das perguntas poderosas, e o principal discípulo dele foi o também filósofo Platão. E o que o Sócrates fazia? Ele, ao invés de dar respostas, ou seja, ao invés de dar o peixe, ele ensinava os seus discípulos a pescarem. Através de quê? Através de perguntas. E qual eram os objetivos dessas perguntas? Eram fazer com que as pessoas chegassem sozinhas aos seus resultados, aquilo que é de mais importante, ou seja, que elas chegassem sozinhas à sua essência. Então, o coaching, ele é isso, a metodologia é através das perguntas. O que difere, para ficar claro para o nosso público, o coaching do mentoring, da consultoria, por exemplo, né? O mentor, ele já é diferente, ele já dá o peixe. Com base na experiência dele, com base na sua formação, ele entrega o resultado para o seu mentorado, né? E nós temos também a consultoria. A consultoria, a pessoa com base também nas suas formações técnicas, ela vai para dentro, por exemplo, de uma organização, ela faz um diagnóstico e através desse diagnóstico ela propõe uma solução. Então são metodologias diferentes, mas que acabam de alguma forma, em algum ponto, se complementando. Falasse de Sócrates, né? Ele era tão revolucionária a questão de Sócrates, 3 séculos antes de Cristo, ele revolucionou tanto ali que em Atenas, ele quase foi expurgado, porque lá em Atenas tinha o seguinte, o camarada que ele era um atentado à sociedade, ele era julgado pela sociedade. Então eles distribuíam um tal de ostras, umas ostras pequenos metais, cerâmicas, e ali as pessoas colocavam o nome das pessoas, dessas pessoas que estavam sendo um perigo para a sociedade, para a votação. Quem chegasse ao maior número entre os demais que fossem votados, ia para o chamado ostracismo, daí vinha ostracismo. E ele era mandado 10 anos fora de Atenas, para depois só voltar, ele teve que vir redimido. E o Sócrates era tão revolucionário que fez isso. Já o coaching começou com ele, então. Começou com ele e assim, né, Silvio, uma coisa muito importante que o Sócrates nos traz e que nós falamos, e aí não só no coaching, mas no mentoring, em todos os processos de desenvolvimento humano, e que o mercado hoje está muito de olho, é a questão do autoconhecimento e do protagonismo.
Né? Então, quer dizer, hoje, um dos pré-requisitos que nós vamos debater aqui, eu tenho certeza, essa noite, é aquilo que o empreendedorismo exige e aquilo que o mercado exige. E uma das principais coisas é você se conhecer para você, por exemplo, poder trabalhar em time, trabalhar em grupos, que é o que o mercado está exigindo. Primeiro conhece-te a ti mesmo. Né? Conhece-te a ti mesmo. Hoje se fala muito, né, professor, em propósito. Significado igual a propósito, que é igual a missão. E realmente, se a pessoa, ela, através do autoconhecimento, ela não chega na sua missão e aonde ela quer chegar, certamente ela não vai ter aquilo que a Luísa também falou no início da intervenção dela, que é a persistência para chegar onde ela deseja. E hoje isso são pré-requisitos que a gente vê dentro das organizações e a gente vê a nível de empreendedor individual. Por quê? Porque com a questão do desemprego no nosso país, as pessoas estão empreendendo por necessidade. E a partir do momento que elas empreendem por necessidade e aquilo não está atrelado a um significado, a um propósito, a tendência de abandono por não se manter ou se satisfazer é muito grande. E aí nós temos os índices que o Sebrae divulga todos os anos, aí, né, de que mais da metade dos empreendedores desistem até o segundo ano e até o quinto ano nós estamos falando em 85%. E não só no Brasil, viu, Ronald? No mundo todo. Os Estados Unidos, que é referência em empreendedorismo, são os mesmos índices, certo? Perfeito. São os mesmos índices. E aí eu quero aproveitar o teu gancho, professor, para dizer o seguinte, porque eu tive a oportunidade de, em 2018, fazer uma visita técnica no Vale do Silício, né, onde eu tive contato direto com empreendedores e com o ecossistema de inovação lá. E isso que o senhor falou é verdade, porque lá mais de 90% das startups elas quebram no primeiro ano. Só que eles têm um conceito diferenciado do nosso, Silvio e os nossos telespectadores. Quebre rápido e venha vencer. Exatamente, que eles chamam Cara, de... como um aprendizado também. Né? Exato, eles chamam de mínimo produto viável. Ou seja, eles lançam um piloto, vamos chamar assim, para ver se o mercado vai aceitar. Se o mercado não aceita, aquela ideia ela já é descartada. Sim. Coisa que no nosso país, muitas vezes, os empreendedores eles querem lançar alguma coisa com um produto já acabado, já testado, e isso tem envolvimento de tempo, de recursos, etc. Nós nem imaginávamos falar em coach. O que era coach naquela época de 70, né? 70, 80 e tal. Eu fiz meu mestrado também na Fundação Getúlio Vargas e nunca se falou em coaching, né? Na verdade, era um outro tipo de instrumentos e tal da própria administração. Ronaldo, as universidades estão preparando as pessoas para o mercado de trabalho de maneira eficiente ou não? No meu ponto de vista, existe um hiato gigantesco, Silvio. O que nós estamos vendo hoje no Rio Grande do Sul, através da inovação, né? O secretário Lambi é meu amigo pessoal, eu tenho acompanhado os esforços dele no sentido de trazer a inovação através da tripla hélice, que se chama, que é as universidades, governo e a iniciativa privada, trazer todo mundo junto e a comunidade, mas eu acredito que ainda há uma distância grande. Tanto que, eu vou dar um outro exemplo, né? Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, uma das matérias mais procuradas é uma disciplina sobre felicidade. Olha que interessante, tá? Outro exemplo que eu quero dar... Tem um livro que eu li também, eu acho que já falamos uma vez sobre isso, que é um livro chamado assim, ó... O Jeito Harvard de Ser Feliz, que Perfeito. trata exatamente da questão do coaching, né? Perfeito. É um livro espetacular. Aliás, a Universidade de Harvard é a primeira universidade no mundo que estabeleceu a espiritualidade, que traz todas essas questões, como uma matéria de fundo. Ela hoje é a universidade padrão no mundo inteiro, tratando das questões que nada mais é do que um coaching. Você citou muito bem a questão da espiritualidade, eu citei felicidade e quero trazer a outra, que é a questão da inteligência emocional. Inteligência emocional. Então, hoje eu diria assim que nós deveríamos, e eu defendo isso em sala de aula com os meus alunos, que se nós tivéssemos na educação básica, claro, não vamos entrar aqui na situação que a educação se apresenta hoje no nosso país, porque eu acredito que é um assunto para outro debate numa noite aqui, né? Mas se nós tivéssemos na educação básica já
questões ligadas a autoconhecimento, inteligência emocional, espiritualidade e felicidade, o Silvio e telespectadores, nós não teríamos adultos tão problemáticos. E educação financeira. Que é uma base do empreendedorismo. Perfeito, e educação financeira. Nós não teríamos adultos tão problemáticos, porque nós que recebemos as pessoas em sala de aula, nós sentimos isso. Né? Essa falta de base que a escola técnica e a universidade não traz. O professor me deu um gancho muito interessante, que eu gosto de falar nas minhas palestras, workshops, que é um grito de alerta. Eu sei que esse programa tem uma audiência fantástica e vai para muitos lugares, que o Brasil, com certeza, de passar dessa crise, em termos de emprego, ele não vai ser o mesmo, todos nós sabemos disso. Com certeza. Né? Hoje já não está sendo, o professor citou um exemplo. Por quê? Porque a gente vive hoje no mundo VUCA, né? O famoso mundo VUCA, que é volátil, incerto, complexo e ambíguo, com várias organizações que estão crescendo de forma exponencial, com inovações totalmente disruptivas, e o mercado não vai ser o mesmo. Então, por exemplo, esses 11 milhões e pouco que nós temos de desempregados hoje, infelizmente, eles não vão voltar para o mercado de trabalho. E qual vai ser a saída para esse pessoal? Vai ser realmente o empreendedorismo. Não tem escapatória. E aí as pessoas têm que começar a enxergar isso como uma realidade dentro do nosso país e se capacitar e se qualificar, que eu acredito que nós temos que falar bastante ainda sobre essa parte de capacitação. Ronaldo, me diz uma coisa, Ronaldo, presidente da Sociedade Gaúcha de Coaching. Nós falamos agora há pouco no espaço anterior, sobre essa questão da educação para o mercado de trabalho. E eu tinha comentado que nós hoje vivemos no Brasil, de 15, 16 anos para cá, um processo que é contrário, digamos assim, à formação dos nossos alunos, dos nossos estudantes para o mercado de trabalho. Há uma ideologia por trás de tudo isso, o telespectador sabe o que acontece, né? Que de não formar ou de formar mal os nossos estudantes para o mercado de trabalho é aquela questão da opressão da capitalista, que nós sabemos que não é questão acontece que acontece, e é verdade, acontece isso no mercado. Como é que nós podemos reverter isso? Olha, Silvio e telespectadores, eu acredito que o Brasil ele está de olho na chamada nova economia. Né? Porque é essa nova economia com esses avanços tecnológicos que vão efetivamente trazer os resultados que o nosso povo espera e merece. Né? Então, eu tenho visto alguns movimentos bem interessantes, por exemplo, de entidades ligadas ao Senai, ao Senac, né? Algumas faculdades, né? Universidades também estão se movimentando. O CIE, né, que faz um trabalho bom nesse sentido. No sentido de aproximar né, o estudante da iniciativa privada. Então, eu acredito assim, o movimento está acontecendo, na minha opinião, ainda de forma lenta. O Rio Grande do Sul, na minha opinião, ele ficou um pouco para trás. Eu tive a oportunidade também de ir em setembro agora de 2019 em Florianópolis. Eu fiquei maravilhado com o que eu vi em Florianópolis, aqui na nossa co-irmã, aqui divisa conosco. Simplesmente o PIB de Santa Catarina, ele mudou completamente de um estado totalmente turístico para um estado ligado à inovação, em apenas 10 anos. Né? E o Rio Grande do Sul, mais uma vez, devido aos esforços do Luiz Lambi, que é o nosso secretário de inovação, acordou para isso faz um ano, né? Com essas iniciativas. Então, eu acredito que vai ainda um tempo para nós conseguirmos. E agora, na minha opinião, tanto a nível de Rio Grande do Sul como a nível de Brasil, é pé no fundo. Porque nós temos que recuperar um tempo perdido aí, que quando realmente a gente tem a oportunidade de sair fora daqui, a gente vê que a distância é muito grande. Então, quero aproveitar as competências comportamentais, que a Luísa também falou no primeiro bloco, né, que estão em altas, e são chamadas também de soft skills, né? Então, uma delas, que o professor falou com muita propriedade, é o senso de dono.
Exatamente. Né? Quer dizer, eu ser empregado dentro de uma organização, mas eu ter o senso de dono. Outras competências, Silvio, para ajudar o nosso público, né? Comunicação, relacionamento interpessoal, dinamismo, a questão da agilidade, até pelo tempo que nós estamos vivendo, tudo acontecendo muito rápido. Flexibilidade, a mão na massa, ou seja, não adianta querer ficar só planejando. Né? Foco em resultados, visão de negócio, perfil multidisciplinar e inglês. A questão toda é qual o foco que a educação vai ter. Né? E eu acho que aí entra nessa questão toda. Tu falou em relacionamento interpessoal, mas também é importante o relacionamento intrapessoal. Porque tu não consegue, imagino isso, tu não consegue ter uma boa relação interpessoal se você não tiver uma relação intrapessoal adequada. Se você, como diz Sócrates, conhece a ti mesmo primeiro, não é isso? Na verdade, é a questão, mais uma vez, né? Vamos lá, auto e heteroconhecimento. Sim. Auto eu me conhecer, hétero conhecer os outros, que são a base de todas as relações interpessoais. Nós nos relacionamos 24 horas por dia. Né? Até mesmo quando estamos descansando, muitos de nós estão com alguém, então nós estamos nos relacionando. Muitos dos problemas que ocorrem hoje dentro das organizações e entre pessoas é justamente por essa dificuldade de se conhecer e se conhecer o outro. Né? Você que é um leitor voraz também, né? Sabe eu gosto muito daquela frase do Sun Tzu, da arte da guerra, né? Que se você se conhece e conhece seu inimigo, você não vai temer o resultado de 100 batalhas. Né? Se você se conhece, mas não conhece o seu inimigo, para cada vitória você vai ter uma derrota. Agora, se você não se conhece e não conhece o seu inimigo, você vai perder todas as batalhas. Claro que aqui nós estamos numa metáfora. Claro. Né? E uma coisa que eu gosto de provocar, e aí talvez fique a provocação para você que está nos assistindo em casa, quem é o seu maior inimigo? Né? Essa é a primeira pergunta. Muitas vezes o maior inimigo está dentro de si próprio. Né? Normalmente a resposta é essa. A partir daí, né? Em primeiro lugar sou eu, com aquilo que eu efetivamente penso que eu sou capaz ou não de fazer. Né? E queria trazer um dado, Silvio, que eu acredito que para o nosso debate aqui é extremamente rico. O LinkedIn, ele divulgou um relatório no dia 8 de janeiro, para ser mais exato, vai fazer um mês, com os 15 cargos que serão mais procurados em 2020 no mercado de trabalho. Né? E desses 15 cargos, 13 deles estão relacionados à tecnologia. Então, né, a Luísa, que trabalha com coach de carreira, imagino que devam estar faltando profissionais dessa altura do campeonato, né, Luísa? Com certeza. Eu sempre digo que a tecnologia não deve assustar, né? Ela deve ser tratada como uma grande aliada que vai otimizar processos, que vai possibilitar com que os profissionais eles estejam mais voltados, e falando de empreendedorismo, principalmente ao negócio, à estratégia do negócio, né? E a parte operacional, ela acabe sendo mais automatizada. Mas a tecnologia, ela, nesse sentido, ela tem que ser vista realmente como uma ferramenta, né? E não como algo que vai tomar empregos, mas com certeza, empregos, algumas posições elas vão ser readequadas, posições novas surgirão, né? Isso é uma tendência fortíssima, né? E não é nem o futuro, é o que está acontecendo hoje, né? E irreversível. As pessoas estão perguntando o seguinte: bom, eu estou gostando e tal do que vocês estão dizendo aí, tal. Como é que eu faço para me introduzir no coaching? A sociedade tem cursos para isso? Onde é que o pessoal se especializa, vai buscar esse recurso? Sim, inclusive, Silvio, esse ano, né, com muito orgulho, nós estamos fazendo uma década, né? Uma década. E estamos lançando muitos cursos, um deles, inclusive, totalmente alinhado com o mercado de trabalho, que nós chamamos de Agile Coaching, né? Ou, falando do português, Agile Coaching. Que profissional é esse? Né? É um profissional que ele é conhecedor do coaching, ele é conhecedor de métodos ágeis, e ele é conhecedor do negócio, do business. Então, é como se fosse um tripé. E esse profissional é um curso que nós lançamos com base no relatório do LinkedIn.
Porque o relatório do LinkedIn, em 15ª posição, aparecia esse profissional. E o que esse profissional faz? Ele trabalha justamente unindo o negócio principal da empresa, os objetivos, as metas da empresa, junto aos times de trabalho e aos projetos para conseguir atingir esses resultados. Então, a gente está muito ligado àquilo que o mercado está solicitando, justamente para entregar com a excelência que a gente faz aí nesses 10 anos. Né? Eu tenho uma pergunta para o Ronald, né, que é uma coisa que me deixa assim, um pouco inquieto com relação ao coach, certo? O coach ele vem sofrendo uma certa banalização. Então eu vejo, assim, logicamente, né, tu traz, né, e tu também, né, Luísa, traz uma profundidade naquilo que fala, e isso, de certa forma, né, quando vocês vão fazer um atendimento, isso traz uma garantia para aquela pessoa que contratou vocês, que vocês vão realmente fazer o papel do cocheiro, ou seja, do cara que tira do ponto A para o ponto B, né, que é a origem do coach. Perfeito. Né? Mas existem algumas pessoas, alguns ditos coaches, que fazem um curso de final de semana e começam a se aventurar a atender pessoas. E muitas vezes eles mexem em situações que prejudicam muito essa pessoa. Porque o que eu entendo? Coach é daqui para frente, eu estou aqui, eu quero chegar lá. O psicólogo, muitas vezes, é daqui para trás, patologias e tudo mais, né? Daqui para trás. Como é que a sociedade que tu representa, ela vê essa formação rasa em termos de resultado? A tua pergunta é excelente, até para esclarecer, né, Silvio, para os nossos telespectadores. Por exemplo, a nossa formação ela tem 126 horas. Tá? Pois é, eu vejo que tem profundidade. Só para ter uma ideia, e a formação em coaching executivo mais 146 horas. O que eu quero te dizer? O ano passado, inclusive, quando eu participei desse programa, junto com o outro jornalista, nós debatemos justamente a questão que aconteceu no segundo semestre de 2019 sobre a tal de criminalização do coaching. Foi um menino de 17 anos que entrou no portal do Senado, um portal que qualquer um de nós como cidadãos podemos entrar lá e solicitar alguma coisa. E ele conseguiu uma adesão. Tá? O que eu tenho para te dizer sobre isso é o seguinte, assim como nós temos os bons profissionais e os maus profissionais no coaching, infelizmente... Em todas as áreas. Nós temos em todas as áreas. E por que o coaching ele tomou a proporção que tomou no ano de 2019? Por um motivo muito simples, porque ele está, como a gente costuma dizer, na crista da onda. Né? E aí muitos aproveitadores que não estão preocupados com absolutamente nada daquilo que nós falamos agora há pouco, exatamente, com missão, com propósito, com destruir a vida de um ser humano, eles estão só preocupados com a parte pecuniária, eles se aventuraram lendo livros ou fazendo cursos de final de semana e se autotitularam coaches. O que eu chamo de um empreendedorismo às avessas. Né? Exatamente. Só que aí eu quero deixar claro para o nosso público, já que o professor puxou isso, né, que assim, as profissões mais antigas da humanidade, nós tivemos em 2019, e eu fui 2 vezes em 2019 no Congresso Nacional, uma vez eu fui na Câmara dos Deputados e outra no Senado, inclusive defendeu o coaching, meu discurso está nas redes sociais para quem quiser ver. Né? Eu disse, uma das coisas que eu citei, por exemplo, foi o Dr. Bumbum, que foi um caso que aconteceu em 2019 de um médico que operava pacientes em casa. Né? E nós sabemos que uma paciente veio a falecer e tal. Então, resumindo, né, nós temos, infelizmente, isso é do ser humano e do desenvolvimento humano, bons e maus profissionais em qualquer área. Nós, no caso, eu e a Luísa que representamos essa área, a gente pode dizer que a formação que existe, e eu acredito que aí é que está os nossos 10 anos, é uma formação ética, é uma formação que faz com que o aluno saiba efetivamente o que ele vai fazer quando estiver diante do ser humano. Na minha área, muito a questão do desenvolvimento de lideranças. Tá? Porque a gente sabe que os líderes eles estão extremamente pressionados.
né, por resultados de curtíssimo prazo e, ao mesmo tempo, com todo o contexto que nós falamos ao longo do programa, muitas vezes eles não estão sabendo lidar com a velocidade de tudo que está acontecendo e, ao mesmo tempo, dar atenção devida ao seu colaborador. Então, eu tive 30 anos como gestor de pessoas em grandes organizações e uma das coisas que eu prego, tanto nas minhas formações abertas quanto no trabalho que eu faço de coaching e mentoring com executivos, é o seguinte: em primeiro lugar, sempre vão estar as pessoas. Porque nenhuma tecnologia do mundo vai funcionar se as pessoas não funcionarem em primeiro lugar. Então, assim, hoje se fala muito dentro das empresas, e eu repito isso, a questão da humanização em relação ao uso da tecnologia. Né? Quer dizer, quem vai gerir isso vão ser as pessoas. E nós precisamos de líderes muito bem preparados para poderem tocar esses negócios. O coaching é reconhecido oficialmente? Na verdade, assim, não existe hoje, no Brasil ainda, um órgão que regulamente. Né? Por exemplo, eu falei da minha ida 2 vezes no segundo semestre em Brasília no ano passado, foi justamente porque eu sou uma das pessoas que lidera o movimento de regulamentação do coaching no Brasil. Né? Justamente, professor, para nós afastarmos os picaretas e os aproveitadores de plantão desse nicho, que, por exemplo, é um nicho totalmente consolidado, por exemplo, nos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, o Daniel Goleman, né, que eu acredito que dispensa apresentações, é considerado o pai da inteligência emocional no mundo, ele lançou em novembro uma formação de coaching com inteligência emocional. Quer dizer, e no Brasil, no segundo semestre, estavam falando em criminalização. Né? E depois, se nós tivermos tempo, eu quero falar de algumas oportunidades em alta no mercado. Tu falaste essa questão da criminalização, a quem que o coaching contraria? Ele, na verdade, assim, ele contraria, ele está tomando um espaço que é de outros profissionais. Por exemplo? Por exemplo, existe... Né, psicologia. Exato. Né? Que trabalha na mente da Eu não gosto muito de citar as profissões, por quê? Porque, por exemplo, eu recebo em sala de aula todo tipo de profissional. Eu já recebi piloto de avião, engenheiro, psicólogos e psicólogos aos montes, né? As pessoas que têm a cabeça aberta. Coaching não é psicologia, coaching não é terapia, coaching não é consultoria, coaching não é mentoring. Né? Então, assim, isso tem que ficar claro para as pessoas. O coaching, ele tem a sua própria forma de conduzir, que é através de descobrir as coisas, ajudar as pessoas a descobrir. Focando em mudanças. Performance. Exato. E quantos profissionais vocês formam, assim, a sociedade forma por ano? Aqui? Olha só, nós temos um foco, Silvio, muito claro na qualidade, não na quantidade. Tanto que eu não boto, a Luísa foi minha aluna no passado, ela sabe disso, nós não colocamos mais do que 25 pessoas em sala de aula. Eu falo com muito orgulho que nós formamos apenas, em 10 anos, 3 mil, em torno de 3 mil coaches, enquanto tem outras escolas que formaram 70 mil, 50 mil, enfim. Eu não me preocupo com isso, por um simples motivo. Eu tenho a convicção que aquelas pessoas que estão saindo de sala de aula, elas estão preparadas para sentar diante de um ser humano e atendê-lo da melhor forma possível. Vocês têm, por exemplo, na sua cidade, tem curso para... Olha, eu tenho um curso aqui de coaching para formar líderes. Tem? Tem, opa, com certeza. Tem bastante demanda? Tem. Por exemplo, eu faço uma vez por ano uma turma de coaching executiva que sempre tem uma procura bastante grande, onde nós trabalhamos, inclusive, coaching para empreendedores, nós trabalhamos coaching de gerações, tudo dentro da formação de coaching executivo. Nos Estados Unidos, o Donald Trump, né, que hoje praticamente se livrou aí do impeachment, né, através do Senado Federal, que o Partido Republicano dele tem maioria. Na verdade, essa é uma questão lá muito mais ideológica, mais política do que propriamente administrativa. Até porque os Estados Unidos está com uma taxa de desemprego, uma taxa de emprego alta, o emprego está quase zero, não existe desemprego lá.
e certamente ele, se for candidato, vai ser reeleito. Mas aqui no Brasil nós temos uma figura que é o Jair Bolsonaro, que foi o meu candidato, até porque não havia alternativa, no meu ponto de vista e tal. Como é que tu define ambos? Eles têm uma personalidade muito autoritária, na verdade, né? Como é que tu definirias ele, assim, do ponto de vista do coaching, esse Abacaxi para ti? Na verdade, nós falamos no coaching em perfil comportamental. Sim. Né? Então, claramente, tanto um quanto o outro, eles são perfis de pessoas decisoras e influentes, né? Eu diria que o Trump Executores. Oi? Executores. Eu diria que o Trump ele é mais influenciador ainda, mais articulado, né, que o Bolsonaro. E o Bolsonaro ele é muito mais decisor, muito mais executor. Até, obviamente, pela questão da formação dele, que todos nós sabemos que é uma formação militar, né, e que traz muito forte a questão de controle e comando, né, a cadeia de controle e comando. E o Trump, por ser um empresário renomado, todos nós sabemos, e de sucesso, ele é mais realmente articulado. Então, ambos são decisores, executores e também influenciadores. Algumas dicas que nós estamos já entrando lá na reta final do programa, algumas dicas para quem está nos assistindo sobre como é que vai enfrentar tudo isso aí. Então, eu trouxe aqui algumas profissões, fora essas que já foram citadas aqui, né, na área do desenvolvimento humano, o próprio coaching, mentoria, que são áreas que não vão sair de moda nunca, vão se consolidar, porque da forma como o ser humano tá se relacionando entre os seres humanos e com a tecnologia, vai precisar cada vez mais desses profissionais. Mas eu trouxe alguns mercados, Silvio, que eu gostaria de deixar de dica para os nossos telespectadores. Por exemplo, o mercado de infoprodutos. Hoje a internet ela é um celeiro de oportunidades. Né? Nós ainda, eu li um relatório a questão de 15 dias atrás, nós ainda temos somente 70% da população brasileira com acesso à internet, por incrível que pareça. Uma coisa que talvez para muitos de nós seja uma coisa hoje básica, ainda tem muito potencial para ser explorado no Brasil. Então, infoprodutos, ou seja, coisas que são vendidas na internet ou são criados produtos na internet, porque hoje basta você ter um bom celular que você já consegue, por exemplo, fazer uma live, consegue fazer uma palestra, consegue criar um produto, né? Mercado, por exemplo, de beleza, né? É um mercado que está cada vez mais em alta para os empreendedores. Do Brasil. Do Brasil, né? Não tem crise no mercado de beleza, não tem crise, por exemplo, também no mercado de pets. Né? Cada vez mais... Cresce mais, né? Cada vez cresce mais e são alguns desses negócios são investimentos que não são tão altos. Né? Outro que eu trouxe aqui, as franquias de baixo custo. Né? Hoje, fazendo uma pesquisa para vir no programa, eu procurei lá algumas. Nós temos franquias, às vezes, de R$4.000, franquias de R$5.000. Microfranquias. Microfranquias que são uma bela opção para aquela pessoa que eventualmente perdeu o seu trabalho, não sabe o que fazer e quer, por exemplo, trabalhar com alguma garantia a mais que não seja empreender por si próprio. Que nós sabemos que essas pessoas que vão empreender por necessidade, infelizmente, a qualificação e a capacitação delas nem sempre é elevada. O relatório que o professor citou no início, o GEM, que é um relatório que eu acompanho também a nível mundial e a nível de Brasil, né, para nós termos uma ideia, hoje a média do empreendedor brasileiro é ensino médio. Ensino médio incompleto. E subiu, né? Porque era ensino fundamental incompleto. Exatamente. Então, isso mostra que o que nós temos realmente, o brasileiro é empreendedor, tem uma veia empreendedora, mas ele não tem capacitação. Né? Outra coisa que eu botei aqui é a questão dos drones. Né? Os drones nem começaram ainda no Brasil, estão fazendo testes nos Estados Unidos para entrega, por exemplo, de livros ou entrega de produtos alimentícios via drone.
Está aí um mercado maravilhoso ainda, que no Brasil ainda nem começou praticamente o mercado de drones. Então são oportunidades que as pessoas que nos assistem têm que estar atentas, porque o mercado está mudando, é inevitável e as pessoas vão precisar continuar sobrevivendo. Eu gostaria também de dar uma outra dica para os nossos telespectadores, que é a quantidade infinita que nós temos de cursos gratuitos na internet. Aí, porque alguns que nos assistiram poderão dizer assim, pô, mas e os recursos? Né? Onde é que eu tiro recursos para fazer os cursos? Agora, tem muita coisa boa e gratuita na internet. E nós, professores, temos a missão de dar os caminhos. Perfeito. O importante é também passar o recado para as pessoas saber filtrar isso, né? Não é qualquer coisa que tem que saber isso aí. Nós temos, por exemplo, quer ver, duas entidades, eu ia falar, duas entidades que são muito conhecidas e que têm materiais fantásticos. O Sebrae, a Endeavor, que é uma entidade também sem fins lucrativos que apoia muito o empreendedor, Fundação Getúlio Vargas. Nós temos algumas plataformas de ensino que têm, inclusive, cursos de faculdades do exterior gratuito, em português. Ronaldo, sucesso aí para a sociedade, sucesso para nós, para todos aqueles que seguem o coach e podem se ajudar, não só a si próprio, mas ajudar a desenvolver este país que precisamos que se desenvolva.